Turma do propósito, e aí, meu irmão? Estamos começando bem a nossa semana, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. É o objetivo do nosso grupo Propósito. Lá na descrição tem um link para que você convide mais pessoas. Estamos chegando a 900 e o nosso objetivo é chegar a 1000. Convide mais pessoas para estarem conosco. Lá também tem um link para o trabalho semanal, Uma Vida com Propósito. Amanhã sai o link da sexta semana. Vamos juntos, meu querido irmão. Capítulo de número 5. Nós continuamos aqui com a tese de Elifaz. Qual é a tese de Elifaz? O argumento de Elifaz é que só sofre aquele que comete alguma coisa, ou comete algum pecado. O pensamento que ele faz é que Deus nos trata na base da causa e efeito, ou seja, tudo que o homem recebe de Deus é porque o homem merece, tanto para o mal quanto para o bem. Mas nós sabemos, porque o livro de Jó nos dá essa informação, que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, o maior da sua época, o melhor da sua época. E o sofrimento veio sobre ele, não porque ele pecou, mas porque Deus permitiu que ele sim fosse provado com uma finalidade maior. E eu falei para os irmãos que o pecado não é quando nós desabafamos sobre a nossa dor. O pecado está quando nós deixamos de acreditar que Deus tem um propósito em cada sofrimento, que exista alguma dor que não seja para devido fim. Toda dor tem um divino fim. Deus, ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para aqueles que o amam. Eu vou utilizar muito, irmãos, nesse período que nós estivemos estudando o livro de Jó, a Bíblia, a linguagem de hoje, porque é uma tradução mais fácil, ela nos ajuda a entender melhor o livro de Jó, que é um livro poético, e muitas vezes, por causa do seu formato, traz algumas coisas complexas para ser entendido. Mas aqui, na linguagem de hoje, você vai entender. Ele começa ironizando Jó. Ele diz assim, grite Jó, veja se alguém responde, que anjo você vai chamar? E ele começa a falar para Jó, a tese no capítulo 5 que ele vai sustentar, é a seguinte, é que Jó, ele não é justo como ele pensa, e que ele está sendo fraco, e que se ele está sofrendo é porque ele fez algo. Ele está agindo aqui de uma maneira acusatória. Ele diz assim, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Meu Deus, como é que Jó não ia ficar desgostoso numa situação dessa, meu querido? Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Aí ele faz igual aqueles amigos que precisam criar uma história para contar. Você vê que no capítulo 4 ele falou que teve uma visão. Um dia eu tive uma visão, aqui ele vai contar, olha, uma vez vi um homem sem juízo. Aquilo que a gente escuta muitas vezes que é mentira, o cara fala assim, ó, teve um cara, ou um amigo de um amigo meu, um primo de um amigo do cunhado meu, começa assim, pode saber que tá mentira aí no meio. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida. Ele falou assim, ó, tinha um homem insensato e ele estava progredindo na vida. Aí o que ele diz? Ele diz assim, mas eu amaldiçoei a família dele. Eu amaldiçoei a vida dele. Na nossa versão diz que amaldiçoou a sua habitação. E ele começou. Sabe por quê? Ele diz assim, os seus filhos não têm segurança, os tribunais são condenados injustamente, não há ninguém que os defenda, os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas e pegam até o trigo que nasce entre os espinheiros, a aflição não brota da terra, a desgraça não nasce no chão, somos nós que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Em outras palavras, ele faz dizendo, Jó, tudo que está acontecendo na sua vida é porque você causou. As faíscas voam para cima e a desgraça não nasce no chão. Você, Jó, fez tudo isso para merecer. E eu vi um homem, ele diz aqui, sem juízo que parecia estar progredindo na vida. É claro que ele está fazendo uma paráfrase aqui para falar de Jó, que Jó estava progredindo, mas de alguma maneira Jó foi insensato, e por ser insensato, os filhos não tiveram chance no julgamento, foram sentenciados à morte. Esse é meu entender, viu, irmão? Ele perdeu tudo porque os famintos cobiçavam, roubaram os seus bens, ele não tem mais nada, e tudo o que aconteceu foi porque ele fez alguma coisa. E ele continua com a sua maldade vestida ali, fantasiada de amizade e espiritualidade. Ele diz, ô Jó, posso te dar um conselho? Se eu fosse você, eu voltaria para Deus. Isso aí está na sua Bíblia, onde ele diz assim, versículo 8, quanto a mim eu buscaria a Deus e ele entregaria a minha causa. Ele diz assim, se eu fosse você, eu voltaria para Deus, entregaria o problema a ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz, os seus milagres não têm fim. Até aqui, meu irmão, esse trecho está certo. Quando a gente tem um problema, nós temos que voltar para Deus, dar para ele os nossos problemas. O que ele faz é realmente maravilhoso. Deus dá chuva à terra, faz a água cair sobre os campos, Deus põe os humildes nas alturas, tudo isso é verdade. Põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem, verdade. Ele pega os sábios das suas espertezas e acaba as suas intrigas, verdade. Em pleno dia eles ficam no escuro, ao meio-dia andam cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Certo, esse trecho aqui onde ele falou, tudo que ele falou está certo. Que nós não sabemos o caminho de Deus, nós devemos procurar Deus no momento do problema, e que Deus salva da morte e humilha os exaltados, exalta os humilhados, tudo isso é certo. Vai dizer mais uma verdade, feliz é aquele a quem Deus corrige, a quem Deus disciplina. Por isso, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Deus fere, mas ele mesmo cura, até aqui tudo certo.
Ele machuca, mas as suas mãos curam. Ele faz a ferida e ele mesmo sara. Aí começa a mentira. Não estou dizendo, irmãos, que Deus não age. Porque você vai falar assim, mas pastor, e o Salmo 91 que diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. Direito do Senhor, ele é meu Deus. Aí lá continua dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele vai te livrar da seta inflamada, do perigo, da mortandade, da peste. Aquele salmo fala de proteção. Agora, as palavras que ele faz, meu querido irmão, na reta final, nos dá a entender que ele vai dizer para Jó o seguinte, que quem age certo vai ter também tudo certo na sua vida. Preste atenção no que ele diz. Aqui está o problema do erro da tese de ele faz, porque nem sempre é assim. Ele diz assim, vez após vez, Deus salvará você do perigo, não deixará que nenhum mal aconteça. Meus irmãos, o próprio Jó admitiu isso. Nós temos recebido o bem, não vamos receber o mal. Deus não permite que coisas ruins aconteçam com a gente boa. Claro, irmãos, desde o princípio. Para quê? Com um propósito. Sempre tem um propósito. Mas ele continua. Cuidado com as palavras dos amigos de Jó. Misturam como o diabo, verdade e mentira. Ele diz aqui, em tempo de fome, Deus não deixará que você morra. Em tempo de guerra, ele o salvará da espada. Tem cristãos que foram mortos em guerras? Tem cristãos que foram mortos à espada por causa da sua justiça? Sim. Então isso aqui está errado. Ele o protegerá das más línguas e você não terá medo quando houver destruição. Meu irmão, isso aqui é mentira. Ele está enganado na sua tese quando ele está dizendo que ele vai proteger a gente das más línguas. Jesus disse exatamente o contrário. Bem-aventurados sois vós, quando os homens se ajuntarem, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque assim agiram com os profetas que vieram antes de vós. Ele continua. Você rirá quando houver violência e faltar alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos as pedras não estovarão o arado. Tem teologia da prosperidade pura, que diz que se você for fiel, irmãos, Deus não vai deixar nada de errado acontecer. Não, gente, não pense nessas categorias. Coisas ruins, aparentemente ruins, acontecem com gente boa. Nada é ruim em si mesmo, porque tudo tem um propósito. Mas algumas situações, alguns eventos, por exemplo, crente, fiel, temente a Deus, honesto, justo, ficar desempregado, acontece? Acontece. Mas ele está dizendo que não, pedras não estarão no caminho do arado, na sua casa os animais selvagens não vão te atacar, na sua casa você viverá em paz. Imagina um crente atravessando a selva, na frente do leão, crendo nisso aqui, só nisso aqui para passar. É uma teologia da prosperidade, irmãos, velada que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, ô Jó, você está sofrendo porque você errou. Se você for certo, essas bênçãos estão garantidas. E ele continua dizendo, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Irmãos, hoje aqui na nossa associação nós fomos roubados, furtados, né? Melhor. O furto é quando há uma subtração de algo, sem violência ou grave ameaça. Mas acordamos hoje pela manhã, um dia especial, dia do Senhor, e acordei com a minha esposa chamando. Olha, tem 2 indivíduos na quadra. O que eles estavam fazendo? Furtando. Aí eu pergunto, nós estamos fazendo bem, promovendo bem, estavam ali furtando os fios de luz. Né? Infelizmente, aí, o número de usuários de droga na nossa cidade tem aumentado. Está uma situação muito difícil. Nós esperamos que isso não chegue às famílias aqui, a situação do crack, que isso seja controlado. Mas perceba, se o que ele faça dizendo é verdade, então tem um erro. E ou nós não somos justos, ou o que ele faça dizendo não é verdade. O que ele faça dizendo, irmãos, é uma coisa errada, porque o que acontece é que quando justo contra os seus animais, pode vir, está faltando um. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Alguém pode roubar o nosso carro, alguém pode roubar a nossa casa. Coisas ruins acontecem com a gente boa. Aqui diz, olha, você terá muitos filhos, os seus descendentes serão tantos como as folhas do capim no pasto. Você vai morrer velho e forte como um feixe de trigo colhido no campo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim ele termina. Essa é a verdade, pense nisso para o seu próprio bem. Ô, meu irmão, eu já vi tanta gente boa de Deus, partindo novinho. Com toda a vida pela frente, o Senhor recolhe. Também, isso que ele falou, ele forçou a barra para dizer que tudo dá certo a quem acerta. Só que ele esqueceu de uma coisa, o homem nunca acerta. Nós sempre estamos errados, irmãos. Jó, ele já trouxe a visão correta quando ele disse lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é reconhecer que tudo que nós temos, irmãos, é graça de Deus. É o Senhor que deu, é o Senhor que tomou, e bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor continua sendo Deus se ele faz ou se ele não faz. Ficou repetitivo, né? Ele faz ou se ele não faz, mas ele faz, que é o nome do amigo de Jó, ele traz uma tese equivocada. Tem verdades na fala dele, quanto à grandeza de Deus, a recorrermos a ele, aos mistérios de Deus, a buscarmos paz, a dizer que ele faz a ferida e cura. O erro da tese dele está em dizer que Jó
estava passando por isso porque ele errou. A Bíblia, hora nenhuma, fala que Jó errou. Isso não é consequência de pecado. O sofrimento não tem razões aparentes aos nossos olhos, mas sempre tem propósitos definidos por Deus. E o erro dele está em dizer que o que Jó estava experimentando foi porque plantou alguma coisa, que se ele deixasse o pecado, se ele deixasse o seu erro, se ele estivesse no caminho acertando, tudo daria certo para ele. Não é assim. Não é assim que funciona os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, não segue a lógica, não é causa e efeito, é de acordo com o conselho bondoso, amoroso, agradável e perfeito da sua boa vontade. Meu irmão, amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo, para estudarmos esse livro complexo, mas maravilhoso, que é o livro de Jó, que trata sobre o sofrimento. Um grande beijo e até lá.